meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, estou trazendo a continuação do Sermão do Monte, do capítulo 6. Hoje eu quero tentar comentar com vocês o versículo 5 até o versículo 18, onde o Senhor Jesus diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se compraze em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falares serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe o que vós necessário antes que de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostrei constritado como hipócrita, porque desfigura o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerem aos homens que jejuam, mas sim o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Eterno e soberano Deus, Deus de grande benevolência, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, entrando na tua presença, neste momento de oração, Pai, pedindo a tua graça, pedindo o teu revestimento, a unção do teu Espírito Santo, Pai, para poder ministrar a tua palavra. Usa-me, ó Deus, conforme o teu querer, conforme a tua grande benignidade. Usa-me, Pai, para falar aquilo que o Senhor quer que eu venha falar neste dia de hoje, Pai. Eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero hoje vos falar acerca da oração, e provavelmente eu estarei falando em outro áudio acerca do jejum. O Senhor Jesus traz-nos um texto onde ele diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, vá para o seu aposento, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto te recompensará. Isso o Senhor Jesus está fazendo referência à oração feita em particular com Deus. Não é aquela oração feita dentro do templo, não é aquela oração feita junto com a comunidade, junto com a irmandade, mas é a oração particular com Deus, a
devoção diária, a oração contínua, aquela oração de todos os dias, quando você vai orar em particular com Deus, você vai dialogar em particular com Deus, esta oração, o Senhor Jesus aconselha a cada um de nós entrarmos no nosso aposento, a termos um lugar secreto para ter a comunhão com Deus. Não precisa ser o seu quarto, pode ser um escritório, pode ser uma sala, pode ser um lugar onde você escolheu para ter a intimidade com Deus. É isso que o Senhor Jesus traz. Portanto, amado, a passagem que nós estamos estudando, essa passagem em estudo é a parte central do Sermão da Montanha. Já foi dito que em outro áudio, amados irmãos, que essa pregação é a exposição de Jesus sobre o significado, como o ser humano deve viver como filho do reino de Deus. Nós vamos conhecer vários aspectos daquilo que o Senhor Jesus está nos mostrando. Em Mateus capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 18, Jesus, ele reforça esse ponto, falando sobre 3 atos de devoção a Deus. Ele fala sobre a esmola para os pobres, a ajuda que você estará dando para o seu irmão, a assistência social, no caso, que você estará prestando, a maneira como você estará fazendo para auxiliar as pessoas menos desfavorecidas. É o Senhor Jesus trazendo-nos acerca da doação, do desprendimento que você tem em favor do seu irmão. E depois ele passa a falar sobre a oração e também sobre o jejum. O Senhor Jesus aqui, ele mencionando na ordem da importância que lhe era atribuído pelos judeus. Ele nos ensina a correta atitude para com Deus no cumprimento das práticas religiosas, destacando a diferença entre os filhos do reino e os religiosos de seus dias a dia, na forma como realizavam esse ato de devoção. Ele também alerta para os perigos de esse ato piedoso ser desturpado, ser praticado com o objetivo de ser visto pelos homens. Ele destaca-nos o perigo de nossa ação social tornar-se um objeto de vanglória, de buscarmos admiração do outro ser humano. Nosso estudo de hoje, amado, estaremos falando sobre o motivo errado, muitas vezes, para orar. A estrutura do verso 5 é relativamente simples, pois além dos exemplos claros que o Senhor Jesus se valeu através da sua palavra, a quais ele repetia em seu sermão, não só para dar a unidade deste tema, mas também para auxiliar na fixação dos seus ensinamentos na nossa própria mente. Jesus ensina aos seus discípulos a tomar cuidado com o ato exterior e da vida religiosa. Ele nos ensina que devemos ter cautela. Por que tanta cautela? É porque o ato de dar esmola, orar e jejuar poderia fazer o homem cair numa esfera de atuação, de receber aplauso aos olhos de outros homens e ser repudiado aos olhos de Deus. Em relação à oração,
Jesus começa dizendo: e quando orardes, versículo 5 do Mateus 6, não há dúvida de que seu ouvinte oravam, pois a oração sempre foi parte integrante da fé judaica. Porém, no que se referia ao momento de oração, ao momento de comunhão, Jesus orienta os discípulos a não serem como os hipócritas. Os hipócritas é aquele que finge ser algo que não é. O hipócrita é aquele que finge ser filho de Deus, mas não é. Que finge ser servo de Deus, mas não é. Faz algo para parecer verdadeiro servo de Deus, mas não é. Então ele se torna um hipócrita. Os hipócritas não oram por serem devotos a Deus, mas por quererem passar por uma imagem de que são piedosos. Existe dentro da igreja pessoas que são hipócritas. Estão dentro da igreja, levam nome de cristão, mas são na verdade lobo vestido em ovelha. São pastores muitas vezes, mas que nunca tiveram uma intimidade com Deus. São muitas vezes obreiros muitas vezes, mas que nunca conheceram a Deus na intimidade, nunca foram impactados pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Então eles são hipócritas. É isso que o Senhor Jesus está falando. O hipócrita é aquele que finge ser o que não é. Os hipócritas, portanto, eles não oram por adorarem a Deus, eles não oram por serem devotos a Deus, mas por quererem passar uma imagem de que são piedosos. Por isso, é por essa razão, amado, que vem logo em seguida que Jesus disse: esses gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos, nas praças, para serem vistos pelos homens. O hipócrita é aquele que faz de tudo para chamar a atenção dos membros da igreja, inclusive para tirar a atenção da comunhão dos filhos de Deus. Eu já vos falei que muitas pessoas têm a aparência de serem verdadeiramente servo de Deus, salta, pula, sapateia, até cai. Finge muitas vezes ser arrebatado em espírito, mas nada disso muitas vezes aconteceu. É pura hipocrisia. É isso que Jesus deixa bem claro, que essas pessoas, eles oram em voz alta. Eles oram em voz alta, eles clamam em voz alta, eles suplicam em voz alta, mas muitas vezes eles falam muito alto para chamar a atenção, mas são hipócritas. Jesus deixa claro que o motivo dos hipócritas não se refere ao gostar de orar, ao ter gosto pela oração, mas sim em captar a atenção das pessoas, que se pudesse ver enquanto orava, que viesse admirar a sua oração. A intencionalidade em querer ser notado pelos homens, a articulação da sua fala, pela conjunção da sua palavra, pela maneira como ele se expressa em voz alta. Isso mostra que o fluxo da argumentação de Jesus desemboca nesse ponto culminante. Isto é a ideia de que o público ou a plateia chegasse à conclusão de que aqueles atores, aqueles que se fazia de servo de Deus, que estava praticando a oração, era muito simplesmente muito religioso, mas não tinha nada de servo de Deus. Jesus não tinha nada contra a disciplina de uma vida de oração. O Senhor Jesus não tinha nada contra você entrar na presença de Deus em espírito de adoração, em oração. Não, o Senhor Jesus mesmo orava várias vezes no dia, mas sempre que ele ia fazer isso, a palavra do Senhor diz que ele subia para os montes, ou ele ia para o Getsêmani, para o jardim da oliveira, um lugar calmo. E lá, muitas vezes,
diante muitas vezes dos pássaros, do cantar dos pássaros, do mover das folhas, muitas vezes do suave vento, o Senhor Jesus entrava em comunhão com o Pai e falava com o Pai e conversava com o Pai na intimidade com Deus. Amados, Jesus não tinha nada contra a oração, mas porque em sua época os judeus devotos oravam muitas vezes 3 vezes por dia. Daniel mesmo, se nós lermos o livro de Daniel, Daniel orava 3 vezes ao dia para Deus, mas era uma oração de intimidade com Deus. Daniel abria a janela dos seus quartos, abria a porta do seu quarto, ele orava a Deus. E era uma oração que também era ouvida pelas pessoas, mas era uma oração sincera a Deus. Aqui, amado, a seguir vemos o cenário mencionado por Jesus, em que se dava a oração dos hipócritas. Primeiro, Jesus faz referência à sinagoga. Os hipócritas, inclusive, se reuniam dentro da sinagoga, o lugar onde os religiosos da época se reuniam. Logo, o primeiro tom da sua crítica é dirigido aos judeus da sua época, mas precisamente os fariseus. A sinagoga era o centro de atuação das autoridades judaicas, daqueles líderes que conheciam a lei de Deus. A sinagoga era, portanto, o lugar onde os judeus se reuniam. Ali se realizava a leitura da palavra de Deus, que era conhecido como Taró. Discutia-se o texto e apresentava-se a interpretação. Ali funcionava como se fosse uma sala de aula, como se fosse algo onde pudesse haver a produção da unidade, da manutenção das tradições rabinas. Se no templo os sacrifícios e os manuseios dos objetos sagrados era o foco da sinagoga, os debates e o exercício intelectual era mais prominente na reunião dos líderes religiosos. Jesus disse que os hipócritas gostavam de orar em pé em tais locais. Amado, eu já vos disse que essas pessoas oram muitas vezes para chamar a atenção. Contudo, vale lembrar que nos serviços realizados numa sinagoga, nada havia de tão exótico ou extraordinário, pois de ficar em pé, pois ele era a única posição a ser assumida por quem tomava parte em algum trabalho realizado naquele local. Muitas vezes, nós sabemos, amados irmãos, que existe sinagoga que não existe assento, que hoje as sinagogas modernas sim existe cadeira para ser assentado, mas nessa época as pessoas sim permaneciam em pé. Mas o que havia? Eles escolhiam lugar estratégico para chamar a atenção do público, para que as pessoas vissem que eles estavam orando. A questão tratada por Jesus não era o posicionamento em si, amados. O segundo cenário que o Senhor Jesus traz de engrandecimento do coração que buscava atrair atenção e a glória para si mesmo, era o canto das praças. As praças eram muito frequentadas pela população. Hoje, as praças são mais frequentadas por marginais, mas a população antigamente, na época de Cristo inclusive, era muito frequentado pela população. Portanto, amado, sem dúvida, neste ambiente, a audiência seria maior do que os que se poderia encontrar em uma sinagoga. As praças funcionavam como verdadeiro centro de atividade cívica. Imagine só, amado, que prato cheio para um hipócrita
se tudo o que ele queria era ser visto pelos homens, então neste lugar, principalmente neste último, alcançaria o seu objetivo sem dificuldade alguma. As palavras de Jesus não constituem em condenação a oração em pública. Eu já vos disse que Jesus não proíbe que você venha orar em público. Não! O Senhor Jesus, ele está aqui condenando a hipocrisia, uma vez que ele mesmo orou publicamente. Ao contrário, o que o Senhor Jesus condena é o coração teatral, a hipocrisia, aquele feito com o objetivo de ser visto, ser admirado, ser apenas admirado pelos homens, pelo povo. No ensino de Jesus, o que importa para Deus é a disposição íntima do coração de cada um do ser humano. Amados, quais são o resultado das orações dos hipócritas? Jesus disse: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quem ora, faz a oração, aquele que usa de hipocrisia, ele nunca receberá galardão de Deus. Ele receberá galardão de homens, mas não de Deus. Em outra palavra, Jesus adverte que essa motivação de ser exibido, de ser admirado pelas pessoas, não ganha nada mais do que louvor dos homens, que aplauso de seres humanos apenas, porém não há nenhuma recompensa da parte de Deus, nenhum mérito, nada poderá trazer a você a paz interior se você quiser receber aplauso do ser humano. Mas a oração íntima com Deus, aquela comunhão íntima com Deus, ele trará acalento para a tua alma, ele trará paz interior. O Senhor Jesus diz que nenhuma resposta a ser dada por Deus para essas pessoas. Deus permanece surdo a tal oração. Por mais que esteja ciente da superioridade da recompensa celestial, a tolice de receber a admiração do homem muitas vezes acaba gerando até mesmo pecado, nos afastando da presença de Deus. Como isso ocorre muitas vezes, amados irmãos? Nós temos visto pessoas dizendo: como eu oro, sou homem de oração, mas Deus não ouve a minha oração. Deus parece estar surdo aos meus pedidos. Muitas vezes precisamos avaliar o que é que está ocorrendo. Será que estou orando para Deus? Será que a minha oração está sendo estendida para Deus? Ou simplesmente para receber a admiração dos homens? Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu estarei falando sobre o comportamento certo a ser adotado na oração para com o nosso Deus. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, por este momento de reflexão, de oração, que eu entro na tua presença, Pai, para ter uma íntima comunhão contigo. Ó Deus amado, receba a minha adoração, receba o meu louvor e a minha gratidão. Eu te louvo e te glorifico, Pai. Santifica este dia, que esse dia seja santificado na vida do meu irmão, da minha irmã. E em cada lar, Senhor, haja paz, a paz oriunda do Teu Espírito Santo. Este é meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.